Olá, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live, como havíamos combinado, né? Hoje, se não estivéssemos passando pela situação da calamidade, nós estaríamos nos reunindo em culto, né? Estaríamos na igreja. Hoje é quarta-feira, às 18h30, nós teríamos culto de oração e de doutrina. Como estamos impedidos, os pastores, pelo menos é o meu caso, né, que praticamente não lido com essas questões de redes sociais, precisam se superar. É a situação minha particularmente e certamente que de alguns também, tá? Mas eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, tá, que estão chegando. E quero que considerem que nós estamos em um momento de culto, é um momento importante, pois nós nos achegamos à presença de Deus através da oração. Nós vamos orar agora, vamos orar pedindo a Deus que por meio da sua graça Ele nos proteja, Ele nos guarde e nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome no final desse dia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, tem nos guardado de todo mal, tem preservado as pessoas a quem tanto amamos. Te suplicamos nessa hora que nos seja favorável, que nos fale por meio da Tua palavra santa, nos trazendo edificação, santificação, comunhão com Deus e comunhão com a Igreja de Cristo. Te suplicamos, Pai, que esses poucos momentos que estaremos juntos, que sejam momentos de edificação, sejam momentos de santificação, momentos que, muito embora a distância seja presente em nossa vida, o distanciamento social, que possamos nos sentir próximos uns dos outros, para a Tua glória, para a nossa alegria e para a pregação do Teu Santo Evangelho. Bendito é o Senhor pelo século dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esses vídeos que eu tenho enviado para o grupo da igreja e que a mocidade tem postado no Instagram e também no YouTube, alguém me pediu para que falasse, né, que fizesse um estudo, fizesse uma mensagem acerca do perdão. Obviamente que eu não vou citar o nome dessa pessoa, apenas vou citar a oportunidade que nos é dada em trazer, então, uma reflexão acerca do perdão, tá bom? Então, penso que um texto muito oportuno para que a gente medite sobre isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Esse texto é um texto que salta aos olhos, porque é uma pergunta que Pedro faz e a resposta dada por Jesus, ela é simplesmente surpreendente. Se a pergunta de Pedro já demonstra um ar de generosidade para aquele que é ofendido e tem disposição para perdoar, o que não diríamos então da resposta de Jesus? Vejam só, Mateus 18, 21 e 22 está escrito assim: Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Essa é a pergunta do apóstolo. Até então discípulo. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, o apóstolo Pedro, ele faz esse questionamento a Jesus, e esse questionamento ele nasce do contexto daquilo que está sendo tratado, né?
Então, se você observar o contexto imediato, do versículo 15 ao verso de número 20, Jesus está tratando sobre como lidar com as dificuldades interpessoais, com os conflitos uns com os outros. E aí, nesse momento do contexto, Jesus apresenta então 3 passos. O primeiro passo é: se o teu irmão pecar contra ti, verso 15, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui, porque é oportuno dizer o que eu vou falar. Se nós, enquanto cristãos, atendêssemos à orientação de Jesus, acabaria definitivamente todo e qualquer tipo de fofoca dentro da igreja e até fora dela. Porque, vejam só, Jesus diz, olha, se o teu irmão peca contra ti, o primeiro passo que você deve tomar é arguí-lo, é procurá-lo, é tratar com ele essa situação a qual coube alguma queixa. Essa é a observação feita por Jesus. Se isso fosse praticado como deveria ser, certamente que não haveria fofoca, não haveria maledicência, não haveria calúnia, até porque alguém pode fazer a alegação de que um terceiro falou mal de você e isso ser uma calúnia, ou seja, isso ser uma inverdade. Qual a forma, então, de você apurar e arguir aquele que está sendo acusado? Então, Jesus começa apontando isso aí e vai desembocar na pergunta de Pedro. Tá? No versículo 16, Jesus prossegue orientando, dizendo o segundo passo. Se, porém, não te ouvir, ou seja, você tratou com o seu irmão, mas ele não ouviu você. Toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Agora é o segundo passo, orientado por Jesus. Olha, teu irmão pecou contra ti, você foi tratar com ele, vocês zeraram a situação, no entanto, teu irmão não se arrependeu. Teu irmão voltou, então, a praticar aquele mal. Qual é o segundo passo? Jesus diz, toma 1 ou 2 testemunhas e vai tratar com aquele irmão novamente. Por quê? Porque agora há uma ou 2 testemunhas estabelecidas nesse diálogo. Amanhã ninguém pode dizer, eu não disse isso, o outro dizer, eu disse aquilo outro. Então, agora nós temos testemunhas envolvidas para que toda essa situação de embaraço seja sanada. Aí o Senhor continua, e se ele os atender, aliás, verso número 17, o terceiro passo, e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Nesse terceiro passo, é o passo que vai além do trato com as testemunhas. Então, olha, o teu irmão não te ouviu. Primeiro. Depois você tratou a situação na presença de 1 ou 2 testemunhas. O teu irmão te ignorou. Agora, então, você trata essa situação junto à igreja. Que, óbvio, na nossa perspectiva presbiteriana, se enquadraria aqui o conselho, não é, da igreja para dirimir essa situação. E aí o texto diz, olha, mas se ele não ouvir? Aí Jesus mesmo responde dizendo, trata-o como, verso de número 17, gentil ou publicano. Não é? Gentil é aquele que é nascido fora de Israel, não é judeu, e publicano é aquele que é judeu, no entanto, por ser cobrador de impostos e beneficiar, por meio do seu ofício, o Império Romano, ele era considerado inimigo diante dos judeus. Em outras palavras, trata-o como alguém que seja de fora da fé cristã, não é destratá-lo, desmoralizá-lo, mas é considerá-lo um descrente. Então Jesus vem tratando, o contexto é esse. Aí nasce a pergunta de Pedro. Pedro diz, Senhor, até quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo lhe perdoar? E aqui é a primeira observação que eu quero fazer, amados, porque vejam só que curioso.
Pedro faz uma pergunta e, seguidamente, ele faz outra, fazendo uso do número 7. Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Essa é a segunda pergunta feita por Pedro. Para que a gente entenda isso aqui, a gente precisa contextualizar a mente judaica. O que é que o judeu pensava acerca de um ato de generosidade, como, por exemplo, oferecer perdão a um infrator? O judeu tinha a concepção de que, por 3 vezes perdoar alguém, era um ato de generosidade. Era um ato de misericórdia. Então, Pedro, na verdade, ele vai além, ele transcende a ideia comum judaica de que 3 vezes seria um número bastante razoável, seria um número bem generoso de perdão. E Pedro usa um número que nós sabemos que é tido como o número da perfeição, né? Um número completo, o número 7, que por muitas vezes aparece, por exemplo, no livro do Apocalipse, para sugerir que talvez esse seja um número de perdão mais adequado. Jesus, por sua vez, surpreende. Se Pedro pensava estar sendo generoso, perdoando mais de 3 vezes, cultura judaica, Pedro indo a 7 vezes, mais que o dobro, Jesus vem agora e multiplica isso. A resposta de Jesus, verso de número 22, diz assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus transcende muito aquilo que havia na mente de Pedro. Se para Pedro já havia um gesto de generosidade, Jesus vai muito além daquela expectativa. Então, Jesus diz, olha, 70 vezes 7 é as vezes que você deve, então, oferecer o perdão. Isso aqui trata de não dá para você imaginar, por exemplo, que alguém vai cometer contra você no mesmo dia o mesmo pecado e talvez as 24 horas do dia sejam insuficientes para que essa pessoa cometa a mesma infração nesse quantitativo citado por Jesus, né? Obviamente, isso nos leva a entender que Jesus está tratando de uma hipérbole, à vista daquilo que Pedro apontou, justamente para dar ênfase à plenitude do perdão, a demonstrar um perdão perfeito, um perdão pleno, um perdão sem nenhum tipo de resquício, de mágoa, um perdão sem nenhum tipo de ranço ou coisa semelhante. Aí você vai perguntar assim, tudo bem, pastor, mas como é que eu vou perceber que ele está se referindo ao mesmo dia, ou seja, a pecar tantas vezes no mesmo dia, se o texto não está falando sobre isso? A gente percebe isso nos evangelhos sinóticos. Esse texto vai se repetir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Observem o que Jesus diz lá. Jesus diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É o que Jesus diz. Voltando lá ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, agora nós sabemos que Pedro está se referindo ao pecado praticado diariamente. Jesus está se referindo a isso também, com base em quê? Em Lucas 17, 3 e 4, que é um texto paralelo a esse, a gente chega à conclusão daquilo que eu disse, né? Não dá para você imaginar que o seu irmão vai cometer o mesmo pecado inúmeras vezes no mesmo dia contra você, porque talvez até falte tempo.
A intenção de Jesus é ir muito além daquilo que Pedro achava ser generoso. E Pedro, na sua cultura judaica, já está demonstrando generosidade. Por quê? Porque se para o judeu 3 vezes era um ato de generosidade, Pedro vai além, vai a 7. E Jesus transcende os 7. Observe aí que coisa fantástica para a nossa fé. Não é? Jesus vai além daquilo que Pedro está imaginando como sendo um perdão adequado, um perdão perfeito, um ato de generosidade. Você percebe isso assim de modo claro. Pelo menos espero que os irmãos que têm acompanhado aí a nossa live estejam entendendo perfeitamente aquilo que está sendo dito, tá bom? Pois bem, aí a gente traz então para a nossa realidade de vida cristã, né? A gente traz para a prática, porque aqui o que nós temos é um fato que aconteceu, é aquilo que o Senhor Jesus apresentou como sendo o mais adequado, o mais cristão, o mais espiritual, o mais verdadeiro, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que traz paz ao coração do homem. Mas, a bem da verdade, vocês sabem que se nós nos omitirmos a praticar essa verdade, óbvio, não estaremos agindo como deveríamos, não estaremos fazendo valer o cristianismo qual afirmamos crer, mas é possível que nós não atendamos a essa orientação. Mas é reprovado esse ato de não atender. O que nós devemos, de fato, é atender os preceitos bíblicos, pois para isso nós fomos chamados também à salvação, tá bom? Nós fomos chamados, transformados, e agora a nossa vida, obviamente, deve oferecer uma nova conduta, um novo comportamento, uma nova perspectiva, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Graças a Deus por isso. Pois bem, vamos lá. Tudo bem. O que na prática, como é que isso se aplica à nossa vida? Primeiro, irmãos, a gente precisa ter em mente que o cristão, ele deve ter na sua mente, no seu coração, disposição para oferecer o perdão. É óbvio que a depender da ferida, a depender da mágoa, a depender do machucado, às vezes as coisas levam muito tempo para ser cicatrizadas. No entanto, isso de forma nenhuma deve servir como subterfúgio para que alguém não ofereça o perdão ao infrator. Para que alguém diga, olha, a mágoa que você me causou, o rancor, você me deixou dilacerado, você me deixou dilacerada, eu vou levar muitos anos para perdoar você. Esse argumento não deve servir como base para oferecer o perdão. Olha, você pecou contra mim, tudo bem, mas daqui a 40 anos eu te perdoo. Porque essa atitude vai demonstrar um cristão doente, um cristão que não é saudável espiritualmente. Deixa eu fazer uma analogia para você entender o que eu quero dizer. Vejam só, imagine que você tem um corte, você sofra um corte em sua mão. Se você for saudável, se você tiver um bom metabolismo, se você tiver uma boa capacidade em seu organismo de cicatrização, o que é que vai acontecer com esse corte? Lá, a depender da profundidade, mas lá para 3, 4, 5 dias, aquela dor já foi extinta e ele já está em um processo aí de cicatrização avançado. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque o seu organismo, porque o processo de cicatrização do seu corpo, porque a sua saúde tem lhe permitido isso. Certo? Joia. Agora vamos imaginar o mesmo corte numa perspectiva de cicatrização inversa. Você imagine alguém que não tem saúde suficiente, alguém que tem um processo de cicatrização lento, tardio. Você imagine alguém que de repente a resposta do seu organismo
não seja a toque de caixa. Vai levar muito tempo para cicatrizar. E a pergunta é, por que esse organismo vai levar muito tempo para cicatrizar? Porque ele não é sadio. Porque ele não tem a capacidade, ou porque ele não trabalha no máximo da sua capacidade. O mesmo acontece nessa perspectiva que nós estamos tratando aqui. Porque tem pessoas que levam meses ou anos para conseguir superar um trauma, para conseguir superar algum mal que lhe fizeram. Porque do ponto de vista do atendimento, da sensibilidade, a orientação dada por Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele não tem sido um cristão sadio. Ele não tem sido um cristão que tem gozado da plenitude do Evangelho. Ele não tem sido um cristão que o seu coração tem sido transformado passo a passo, que o seu caráter tem mudado passo a passo à semelhança de Cristo. Olha, irmãos, as igrejas e muitos cristãos estão doentes por algum mal que lhe fizeram no passado. E todos nós somos propensos a isso. Todos nós somos propensos ou a sofrer um mal que nos façam, ou a praticar um mal contra alguém. Nenhum de nós está imune a isso. Nenhum de nós, tá? Mas quando nós, do ponto de vista espiritual, buscamos uma vida piedosa, temente a Deus, quando o nosso interesse é se assemelhar ao caráter de Cristo, nós passamos a gozar, então, de uma comunhão sadia, de uma vida espiritual sadia. E o reflexo disso é o quê? O reflexo disso é responder da forma que Jesus responderia se em nosso lugar estivesse. Porque se ser cristão é se assemelhar ao caráter de Cristo, não é seguir os passos de Cristo, é imitar a Jesus Cristo, então a gente vai imaginar que ser cristão é oferecer as respostas que Jesus também ofereceria se em nosso lugar estivesse. Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer no que diz respeito à aplicação. Para que a gente tenha a capacidade de oferecer perdão às pessoas, a gente precisa ser sadio espiritualmente, precisa ter laços cristãos fortes, laços de fé genuína, laços que nos liguem diretamente ao trono de graça, que nos faça compreender de modo claro, de modo nítido e pontual qual a vontade de Deus para a nossa vida. A saúde cristã, a saúde espiritual, o temor a Deus, a reverência pelo nome de Deus, o desejo de se assemelhar a Cristo, fará também que as cicatrizes, que muitas vezes, desculpa, as cicatrizes não, os cortes, os machucados que alguém muitas vezes nos traga, eles cicatrizem, como faria um organismo saudável. Essa é a primeira observação. Segunda questão que eu quero aplicar, depois de nós entendermos o que estava se passando ali naquele diálogo entre Jesus e Pedro, é que o perdoador, aquele que oferece o perdão, ele imita a Deus. Porque vejam só, nós oramos o Pai Nosso e dizemos assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vamos ser muito honestos. Você já pensou se Deus resolvesse perdoar você como você perdoa as pessoas? Qual seria o resultado desse perdão? Qual seria a qualidade desse perdão? Se Deus usasse como critério a sua disposição e o seu perdão genuíno para com aqueles que lhe ofendem, que qualidade teria esse perdão? Perceba, quando a gente compreende que o nosso perdão dado ao ofensor é um perdão desvinculado de interesses outros, é um perdão simplesmente em fruto de um coração
que tem o desejo de perdoar, de passar por cima de um trauma, de algo que fez mal, isso vai denunciar um caráter e uma conduta semelhante à do Senhor Jesus. Então, quem perdoa, imita a Deus. Outro detalhe. Por que você é cristão? Por que é que você não será penalizado pelos seus pecados? Sabe por quê? Porque Deus os perdoou. Porque Deus pegou os meus e os seus pecados e puniu em Cristo as nossas faltas. Em razão disso, Deus trouxe-nos então o seu santo perdão. Então o cristão, ele é o transmissor dessa graça que de Deus ele recebe. Ele transmite, imitando a Deus, a graça. Ele recebeu graça, ele transmite graça. Ele recebeu misericórdia, ele transmite misericórdia. Curiosamente, naquele texto que nós iniciamos, Mateus 18, de 21 a 22, o texto que segue é uma passagem que Jesus traz à tona a parábola de um credor incompassivo. Alguém que tinha uma dívida absurda e aí suplicou por clemência. Deixa eu ler o texto, é melhor, né? Acompanhe a leitura, diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Esse é o texto que segue a resposta que Jesus deu a Pedro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Acompanhe aí no que vai dar. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha lá, viu? Verso 28 do capítulo 18 de Mateus. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Qual era a dívida dele? Ele devia 10.000 talentos. O que ele tinha para receber? 10 denários. Muito abaixo daquilo que ele devia ao seu senhor. Verso 28, parte B. E agarrando-lhe, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Atitude completamente inversa àquilo que ele recebeu. Ele recebeu misericórdia, porém, ele não transmitiu misericórdia. Segue o texto, verso de número 29. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. O seu conservo fez o pedido que ele havia feito ao seu senhor. Senhor, tem paciência comigo, eu vou lhe pagar. O seu conservo tomou a mesma atitude. Tem clemência, tem compaixão, eu vou pagar a minha dívida. Verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ou seja, o que ele recebeu, ele não transmitiu. O que ele não queria receber do seu senhor foi o que ele deu ao seu servo. E esse texto é o texto que está seguindo aquilo que Jesus havia dito a Pedro. Vamos continuar, verso de número 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Palavras agora do Senhor. Verso 34. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste
vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se eu não esclarecesse o texto, se eu não falasse muito acerca daquilo que iniciei tratando, o texto por si só esclarece. Jesus traz uma parábola que elucida justamente aquilo que ele havia dito a Pedro. Mas o que eu estava dizendo na aplicação é que um cristão de verdade, ele recebe de Deus graça e transmite graça, misericórdia e transmite misericórdia. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um favor que Deus nos faz, contudo nós não temos dignidade nenhuma para receber esse favor. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecíamos receber. Nesse processo de perdão, muitas vezes, como nós, entenda nós, eu não estou afirmando que você é dessa forma ou que eu sou dessa forma, mas eu estou afirmando em linhas gerais. Como muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar, qual é a forma que elas têm de punir o infrator? Não dando perdão. E aí elas fazem o que em seu coração? Elas sepultam aquele ou aquela que lhe fez mal. Por isso que Jesus disse que aquele que odeia o seu irmão, ele é semelhante àquele que pratica o homicídio. Jesus disse, olha, vocês ouvistes o que foi dito, que homicídio é isso. Em verdade, eu vos digo, que aquele que odeia o seu irmão, ele é um homicida. Aí você vai me perguntar, mas como pode ser um homicida? Se não disparou uma arma de fogo contra o seu irmão, se não ceifou-lhe a vida. Um homicida não é apenas aquele que tira a vida do outro. Espiritualmente, um homicida é aquele que sepulta alguém em seu coração. Ou seja, ele matou alguém, ainda que não de fato, espiritualmente há alguém sepultado no seu coração. Percebeu agora? A necessidade de se oferecer o perdão, porque o oferecimento do perdão nada mais é também que a transmissão da graça recebida e da misericórdia a qual fomos favorecidos. Mas também a necessidade de oferecer o perdão não é apenas um alívio para aquele que dá. Talvez você pense assim, pastor, quando eu perdoo alguém verdadeiramente, eu me sinto aliviado. É uma paz que eu tenho, é uma tranquilidade. Quando você perdoa alguém, você não tira apenas uma carga de sobre o infrator, sobre aquele que lhe cometeu um mal. Você tira uma carga de dentro do seu coração, de sobre os seus ombros. O perdão, ele é um benefício mútuo. Oferecer o perdão não é apenas retirar a culpa, porque o que é desculpar? Desculpar é você retirar a culpa. Você desculpa, você retira a culpa de alguém, você deixa de considerá-lo um culpado. O perdão, por sua vez, ele traz esse benefício. Essa desculpa não tira apenas o peso do outro, daquele que lhe fez mal, daquele que infringiu contra você, mas ele também tira de sobre você o peso, a carga. Que carga, pastor? A carga da escravidão na vida de alguém que sepultou alguém em seu coração, sepultou outrem em seu coração. Então, o perdão ele traz esse benefício mútuo. Ele favorece aquele arrependido, mas ele também traz o benefício à vida daquele que perdoou. E aí, amados, uma outra questão que eu quero pontuar nessa aplicação diz respeito à ideia do não esquecer. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho tanta dificuldade para esquecer, eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer. Vejam só, vamos ser bem realistas. Perdoar não significa esquecer. Porque para eu esquecer alguma coisa, eu preciso sofrer amnésia. Para eu esquecer algo que aconteceu comigo, ou isso não foi relevante, não é? Ou isso não causou um efeito
grande na minha vida. Há 2 horas atrás eu estava correndo. Por isso que eu estou assim, enquanto eu estou um pouco suando, tá? Ainda estou com sangue quente. Mas vejam só, onde é que eu quero chegar. Eu passei por inúmeras pessoas no meu trajeto. Se você me perguntar a cor da roupa, ou se você me mostrar foto dessas pessoas e perguntar, você passou por esse alguém? Eu vou lhe dizer, eu não me recordo. Minha mente apagou acerca disso. Por quê? Porque aquilo não era um fato relevante para mim. Aquilo não era importante. Para que eu quero estar preocupado por quem eu passei? Eu não passei por nenhum conhecido. Aí seria um fato relevante. Certamente eu iria cumprimentá-lo. Olá, tudo bem? Não passei. Então a nossa mente até se esquece daquilo que não é relevante. Mas quando alguém nos magoa, quando alguém nos machuca, quando alguém faz algo que nos traz tristeza, certamente que isso é considerado pela nossa mente relevante. Por isso que não vai se apagar. Você achar que perdão é você esquecer, esquecer me refiro na sua mente, no seu cérebro, seria uma grosseria, né? Algo fora da realidade. Perdoar não é apagar da mente. A gente não tem a capacidade de apagar da nossa mente algo que nela está registrado. Mas perdoar significa eu fazer de tudo para não lembrar mais daquilo. Mas não apenas isso. Perdoar de verdade é quando, ainda que eu me lembre, isso não me traga mais dor. Então, quem perdoa de verdade não está interessado em lembrar daquilo. Quem perdoa de verdade está interessado em não estar mais remoendo, em não estar mais cutucando aquela situação. E quem perdoa de verdade, ainda que a mente lhe traga a memória, ou ainda que a memória lhe traga à mente aquele mal, aquela situação a qual ele ou ela passou, aquela situação já não lhe traz mais dor. Então, quando não sentimos mais a dor por algo que passamos, nós perdoamos. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, né? E aí na escola, com as crianças, e aí eu lembro que em uma dessas brincadeiras, eu lembro muito vagamente, né? Eu tenho 40 anos, eu estou puxando da minha memória algo que aconteceu mais ou menos há 32 anos atrás. Eu lembro que caí e um colega, sem maldade alguma, pegou a cadeira e foi sentar. Quando ele sentou, o pé da cadeira cortou o meu braço. E aí eu fui para o hospital e deram os pontos, fizeram um tratamento, né? Cicatrizou. A cicatriz quase já não aparece mais. Mas vejam só, quando eu olho para ela, eu lembro o que ela quer dizer. Mas não me traz dor. Absolutamente nenhuma. Eu não sinto dor nenhuma quando eu toco nessa cicatriz e quando eu lembro da causa dela. Traga isso agora para o âmbito espiritual. Isso seria oferecer perdão. Eu não passo o dia olhando para a cicatriz no meu corpo. Se eventualmente olhar para ela e a minha memória, há 32 anos atrás, me fizer lembrar, dor nenhuma sentirei em razão dessa cicatriz. Então, nessa aplicação que a gente tratou aqui, eu disse que ser um cristão precisa ter disposição para perdoar.
cristão precisa ter disposição, seu coração para perdoar. Eu disse que um cristão, quando perdoa, ele imita a Deus. Ele transmite a graça que recebeu e a misericórdia a qual ele foi favorecido. Eu disse também que o perdão, ele não é um alívio apenas para o infrator arrependido. O perdão retira da nossa mente, do nosso coração, dos nossos ombros, a carga de carregar alguém sepultado em nosso coração. Não há virtude nenhuma em levar uma carga que poderíamos ter sido desonerados dela. Falei também que perdoar não significa esquecer. Sua mente não vai esquecer de nada relevante demais para você. Mas perdoar significa fazer de tudo para não lembrar. E ainda que você lembre do mal que lhe fizeram, que aquilo não lhe traga nenhuma dor mais. Mas daí você vai pensar assim, pastor, eu não consigo. Eu já tentei de tudo. Mas quando eu vejo aquela pessoa, eu tenho náuseas. Quando eu vejo aquela pessoa, eu suo frio. Quando eu vejo aquela pessoa, eu fico embaraçado, desembaraçado. Peça a Deus. Peça a Deus para curar aquilo que talvez, por mais que você se esforce, por mais que você deseje imitar a disposição de Cristo, você não esteja conseguindo. Suplique a Deus que faça em você esse favor, que ajude você a se assemelhar ao Senhor Jesus. Fé é isso. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Obviamente que nós teremos facilidade para algumas coisas, para outras não. Para aquilo que talvez seja tranquilo de imitar a Cristo, tenhamos facilidade. Para aquilo que talvez exija muito, não tenhamos tanta. Mas fato é que o propósito da nossa vida é se assemelhar a Jesus. E aquilo que temos como dificuldade para alcançarmos, com auxílio, obviamente, do Espírito Santo nesse processo de santificação progressiva, aquilo que temos dificuldade, devemos suplicar a Deus. Deus é um Deus que é Pai de amor, que tem compaixão, que tem misericórdia. Deus é o Senhor da nossa vida. E às vezes é o Senhor até daquela pessoa que nós estamos magoados com ela. Pense nisso, tá bom? Reflita sobre essa verdade, que Deus possa, por meio dessa mensagem, trazer muita paz ao seu coração, muito aconchego, muito conforto. Se for o caso, que te incomode, que você perceba que há muito que precisa ser mudado e que Deus, por meio do Espírito Santo, faça isso na minha e na sua vida. Nós estamos vivendo um período de santificação progressiva. Deus tem nos santificado e nesse processo o Senhor permite que participemos, nos afastando daquilo que em nada lembra o caráter de Cristo e marchando para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar esse momento. Me parece que o Instagram, permite de 1 hora e, pelos meus cálculos, estamos a 45 minutos. Nós vamos orar, vamos encerrar esse momento, tá? Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade e pelo teu amor. Suplicamos que o Senhor nos ajude a ter um caráter parecido com o de Jesus, a nos assemelharmos ao Senhor, a abandonarmos aquilo que Jesus não faria em nosso lugar,
e a aderirmos, adotarmos, praticar aquilo que o Senhor, se em nosso lugar estivesse, faria. Ajuda-nos a ter uma mente cristã, um coração cristão, a amar, a perdoar. Ajuda-nos a evitar ferir um ao outro, a observar a Tua lei, Senhor, a compreender que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ajuda, Deus Santo, a dia a superar aquilo que muitas vezes tem sido para nós um espinho na carne. A entender que a Tua graça tem nos bastado, Senhor. Tenha compaixão de cada um de nós e das pessoas que amamos, os nossos pais, os nossos irmãos, tios, primos, avós. Guarde todos nós desse mal que tenha cometido essa terra. Livra-nos, Senhor, do mal que está tão próximo desse inimigo invisível. Tenha compaixão da nossa vida, tenha misericórdia, não apenas de nós que somos Teus servos e filhos, mas também daqueles que já estão contaminados, daqueles que têm sofrido. Traga consolo àquelas famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor os console por meio do Teu Espírito, Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, visita-nos em nossos lares, fortaleça-nos a fé, ilumina-nos a mente, dirija-nos para a Tua glória, refrigere as nossas almas, Senhor, para que dia a dia sejamos servos mais tementes, que vivamos mais para a Tua glória, para Te honrar e para bendizê-lo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, eu quero desejar um abraço a todos vocês, um abraço virtual, tá? Nós tivemos alguns irmãos da igreja participando da live. Eu não pude ver, ler na hora e ao mesmo tempo estar trazendo a mensagem por uma razão óbvia, né? Não dá, gato com dois sentidos não pega rato, como diz aí a máxima popular. Ou eu me concentrava aqui ou estava olhando aí aqueles que entravam, tá? Mas eu quero desejar a todos vocês uma excelente noite. O desejo do meu coração é que Deus abençoe e tenha abençoado ricamente a cada um de vocês, tá? Estou vendo aqui, ó, Juliana, Cecília, Esté, Sandrinho. Aí todo mundo vai começar a escrever agora, tá? Marcele, Alisson, que surpresa grata, viu, meu irmão? Alisson é um amigo meu. Gosto muito dele. Alisson, transmita meu abraço à sua esposa e ao seu neném também, tá bom? Deus abençoe a sua família. Alisson, Sandriele está ali no sofá, mas está aqui também na live. E outros aí que eu não consegui ver, peço desculpas, não gosto de citar nomes, mas agora que nós acabamos esse momento, eu posso fazer essas considerações, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que esses dias sejam dias de paz, de conforto e que a gente seja fortalecido na força do poder de Deus. Márcia, tá bom? Gente, Deus abençoe. Boa noite, um abraço, um beijo em todos vocês, tá? Fiquem na paz, que o Senhor nos veja e nos guarde quando estivermos separados uns dos outros. Adenilda, Deus abençoe também, tá bom? Fica um abraço. Tchau, tchau.